Olá, pessoas queridas, sejam todas e todos bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu faço com muito gosto, temas que me encantam. Eu chamei de Conjectura de Goldbach, Lógica e Literatura. Vou falar um pouquinho de um autor grego que tem escrito coisas interessantes em literatura com conexão forte com matemática. E vou começar falando da Conjectura de Goldbach. A conjectura de Goldbach merece estudos per si. É uma conjectura sobre a teoria dos números, tem uma história muito rica e que até hoje não foi resolvida. A conjectura de Goldbach foi formulada pelo próprio Goldbach, o nome dele, Christian Goldbach, um matemático russo do século XVIII, e que era correspondente, ele tinha proximidade com Euler, e trocava muita correspondência com Euler, e nessas correspondências, nessas cartas, aparece uma discussão sobre isso, que era uma coisa que o Goldbach perguntou para o Euler. Eles tinham tratado já desse tema mais de uma vez, em mais de uma conversa. A conjectura que o Goldbach pergunta para o Euler, que é conhecida até hoje como conjectura de Goldbach, é de que todo número par, maior do que 2, pode ser escrito como soma de números primos, soma de dois números primos. Lembrando que números primos são aqueles que são divisíveis apenas por si próprios e pela unidade. Por razões técnicas, não é colocado na categoria dos primos. Na época do Goldbach, se considerava 1 como primo, então ele tinha que mudar um pouquinho essa formulação. Mas hoje nós não colocamos o 1 como primo, por uma razão técnica, para que aquele teorema que diz que todo número é decomposto em produto de primos, essa decomposição seja única. E essa é a formulação contemporânea da conjectura de Goldbach. Todo número par é soma de primos. Coloquei aqui uns poucos exemplos. O 4 é 2 mais 2, repete o primo. 6 é 3 mais 3, repete o primo. 8, 3 mais 5. O 10 pode ser escrito como 7 mais 3 ou como 5 mais 5. Então, essa maneira de escrever um número par como soma de primos não é única. Quando os números vão crescendo, você vai tendo mais opções para escrever o número par como soma de primos. Bom, essa conjectura data, então, de 1700 e alguma coisa, então tem lá seus 300 anos, e não foi resolvida até hoje. Coisas que já foram feitas, que é fácil de imaginar que alguém fez. Simular num computador e vai testando todos os pares e procurando a soma de primos. E isso já foi feito até números gigantescos e não se achou nenhum contra-exemplo. Todos os números pares que já foram testados computacionalmente, terminou que se encontrou a soma de primos que representa o número. E esse número é lá já da ordem de trilhões. Já foi feito, né? Vocês imaginam, esse problema ele desperta muita atenção, muita curiosidade, muita gente tentando resolvê-lo. Quem resolver vai ficar muito famoso, né? Vai ser um grande evento. E os testes já foram feitos até números gigantescos. Então todos os matemáticos têm certeza íntima de que a conjectura é verdadeira, embora não tenhamos uma demonstração. Já foram feitos vários avanços quanto ao número de primos. Tem gente que já foi provado que qualquer número par pode ser escrito como soma de, no máximo, 6 primos. E essa redução do número de primos que são necessários para fazer a decomposição é uma coisa que está bem avançada também. Mas nunca se demonstrou o teorema na sua formulação final. Vive aparecendo gente que acha que resolveu. Como muitas pessoas me conhecem por causa do canal, eu muitas vezes recebo mensagens, correspondências de pessoas que encaminham tentativas de solução da conjectura de Goldbach. E todas as que eu já vi, né, estavam equivocadas. Se vocês fizerem uma busca no motor de busca da internet, conjectura de Goldbach, rapidamente, quando eu fiz, antes de vir para cá gravar a aula, quando eu fiz isso, na primeira página apareceu uma das referências, que era uma pseudo-demonstração da conjectura de Goldbach,
que está publicada numa revista, que é uma revista que hoje, com as facilidades gráficas, pessoas criam uma revista e publicam o que querem na revista. Então, se vocês derem no Google, vocês vão achar, curiosamente, artigo que o cara afirma que resolveu a conjectura de Goldbach. O que não é verdade. Esses artigos têm erros, às vezes erros de fatos e às vezes erros conceituais. Eu já vi um que o que o cara fazia eram tentativas experimentais com o computador, e aí inferia, achava que tinha resolvido um padrão e que aquele padrão daria certo sempre, mas ele não demonstrou nada. Então, a conjectura de Goldbach é muito divertida de se pensar e de acompanhar. Um fato relacionado com a conjectura de Goldbach também interessante é a chamada conjectura fraca de Goldbach, que diz que todo número ímpar é soma de 3 primos. Ou seja, qualquer número ímpar se escreve como soma de 3 números primos. Lembrando que, tirando 2, todos os outros primos são ímpares, a soma de 3 ímpares vai dar um ímpar. Então faz sentido esse enunciado. A conjectura fraca de Goldbach, ela será verdadeira se o teorema de Goldbach for verdadeiro, se a conjectura de Goldbach for verdadeira. No dia que provar a conjectura de Goldbach, a fraca está provada. O que muita gente tenta fazer é tentar fazer a fraca para ver se com a fraca demonstra o Goldbach. Isso seria verdadeiro se a de Goldbach for verdade, por um raciocínio bastante simples. Você pega um número ímpar qualquer, por exemplo, o número 17, é um número ímpar. Subtrai um primo ímpar. Subtrai um primo ímpar, digamos 7. Aí sobrou um par, sobrou 10. Porque o número é ímpar, subtrai um primo ímpar, o resultado é 10. Se a conjectura de Goldbach for verdadeira, esse aqui se escreve como soma de primos. Então você já tem os 2 primos aqui. Aqui se tinha subtraído um primo, passa esse primo para cá, que você escreveu 17 como soma de 3 primos. É muito fácil demonstrar a conjectura fraca a partir da conjectura forte. Mas o que eu queria também contar para vocês, e que eu acho muito, muito bonito, é que o tema da conjectura de Goldbach gerou coisas na área de literatura. Esse autor grego aqui, Apóstolos Doxiades, escreveu 2 livros. Um é um romance que se chama Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach, que na edição que eu tenho, pessoas como o Oliver Sacks, um grande neurocientista, psiquiatra, a tia Singer, matemático de renomadíssima competência, fazem enormes elogios a esse romancezinho. Até em português, Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach, que conta, é um romance, é uma ficção, mas ele narra uma história assim: um personagem descobre que um tio que ele tinha na família, que era uma pessoa meio fora, não era uma pessoa meio excêntrica, que aquele tio era professor de matemática numa universidade e obcecado pela conjectura de Goldbach. E ele começa então a pesquisar a vida desse tio. E aí o que o livro apresenta, que é muito saboroso para nós, é essa narrativa de como que uma pessoa pode ficar assim apaixonada por um problema de matemática e a sua vida ser moldada por o quanto que ela dedica a esse estudo de matemática. Nós que gostamos de matemática, entendemos esse atrativo, né? E é muito comum em teorias, questões que envolvam números primos, as questões atraírem as pessoas e as pessoas passarem a moldar suas vidas a partir dessa busca obcecada por um resultado em matemática. E esse romance é muito precioso nesse sentido. Ele relata exatamente como que um matemático pode se apaixonar por um problema, no caso o personagem se apaixona pela conjectura de Goldbach, e se dedicar. O livro é muito, muito, muito bem escrito, tá? Eu recomendo demais. E esse mesmo autor, o Apóstolos Doxiades, junto com um outro autor, agora o outro é Christos Papadimitriou, fez uma história em quadrinhos
Olha, literatura de novo. Uma história em quadrinhos muito bonita, super recomendo, que chama Logicomics, né? Loja de lógica e comics de comics, né? Que é quadrinhos, e que conta, é uma biografia do Bertrand Russell, que não só fala da vida do Bertrand Russell, mas como fala dos estudos matemáticos do Bertrand Russell. As questões fundamentais de filosofia da matemática que o Russell estudou estão narradas aqui no livro com uma boa precisão. O apóstolo é um cara que estudou matemática, ele domina bem a matemática. Então, esse livro que conta a vida do Russell, ele fala de lógica de uma maneira muito, claro, divertida, porque é um quadrinho, uma história em quadrinho, mas com precisão matemática, com rigor. Eu conheço vários colegas, professores universitários, que ao ministrarem disciplinas, seja de história da matemática, seja de lógica, colocam isso na bibliografia, porque é uma bibliografia que faz todo sentido para quem quiser entender a obra e a importância do Bertrand Russell dentro da história da matemática, da filosofia da matemática. Então eu estou contando, né, nesse vídeo essas coisas para partilhar com vocês, essa coisa muito saborosa. Recomendo demais esses dois livros. Legal?